Olá, muito bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, amado e amada do Senhor Jesus. Que nesta manhã, desde o momento em que você abriu os seus olhos, esteja a alegria do Senhor e principalmente a gratidão. Por quê? Estamos vivos. O Senhor permitiu a continuidade do fôlego de vida em nossa caminhada terrena. Hoje, segunda-feira, 19 de junho de 2023, começando mais uma semana, nós, Minutos de Sabedoria, quer compartilhar com você mais uma mensagem com o seguinte tema: o português no espírito, caminhando entre a coesão e a coerência. Como temos feito nas mensagens anteriores, estamos trabalhando, estamos nos inspirando na gramática da língua portuguesa e extraindo temas contemporâneos para que possamos trazer para a nossa vida espiritual e extrairmos lições assim em todas as áreas da nossa vida para o nosso dia a dia. Hoje queremos falar sobre dois termos gramaticais da língua portuguesa, que é a coesão e a coerência. Então, gramaticalmente falando, o que seria coesão? Coesão é a ligação harmônica entre duas partes utilizadas na gramática como forma de obter um texto claro e compreensível. No texto você tem uma palavra que resgata o que foi dito anteriormente. Quando você usa uma palavra para fazer referência, para conectar, para ligar, para unir uma ideia anterior, você une as ideias. Por isso, a coesão é a ligação que ocorre entre as partes do texto. Mas, junto com a coesão, de mãos dadas, nós encontramos a coerência. O que é coerência? Gramaticalmente falando, é a harmonia interna do texto, ou seja, o sentido que existe dentro do texto. Ou seja, não mudar o sentido entre as partes do texto. Por exemplo, num texto você está falando de futebol, não tem sentido você mudar radicalmente para raio laser. Então a coerência é exatamente isto. Ora, podemos então, para ficar mais fácil a nossa compreensão, usarmos um texto ilustrando o que é coerência e o que é coesão. O aluno se classificou, torcíamos por ele. A coerência está em torcíamos por ele. E a coesão está na palavra ele, que faz referência a outra parte do texto, que é exatamente a palavra aluno. Logo nesses textos, coesão e coerência, nós entendemos que são fundamentais trazer essa ilustração para a nossa vida espiritual. E para isso nós vamos usar um versículo, um texto da palavra de Deus que se encontra lá no livro na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, nos versos 5 e 7. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência ao domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade acrescentai o amor. Então, se nós utilizarmos essa ilustração e o significado de coesão e coerência
da língua portuguesa, trazendo para este texto da palavra de Deus, olha quantas lições nós podemos ter para o nosso crescimento espiritual. E trazendo o significado de diligência, que é o início desse texto, significa cuidado, atenção, dedicação para realizar uma tarefa. E virtudes são hábitos constantes que levam o indivíduo a praticar, ou seja, a caminhar, a estar trilhando o caminho do bem. É a disposição de praticar o bem. Então, como que nós poderíamos trazer essa ilustração em cima desse texto? Como sempre dizemos, como sempre afirmamos, sugerimos, num determinado momento da nossa mensagem, aquele chavão, aquela chave específica já tradicional, nós podemos então novamente dizer: ei, amado e amada do Senhor Jesus, pare e pense ao menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Experimente pensar no significado gramatical que nós ilustramos, que nós trouxemos sobre coesão e coerência. Ou seja, praticando isto em cima exatamente do que Pedro está nos ensinando na sua carta. Já parou para pensar se nós fizermos uma coesão, exercitarmos uma coesão daquilo que Pedro está falando, ou seja, empregar diligência, acrescentando a nossa fé com virtude? Nós vamos encontrar, então, alguma palavra desse texto sempre ligando a outra parte, ou seja, trazendo o sentido, a harmonia, a coerência daquilo que Pedro está falando. Quando ele diz: ora, some a virtude com a ciência. E a ciência, quando nós buscamos o autoconhecimento através da ciência, trabalhando a nossa inteligência emocional, entendendo como funciona o nosso cérebro, conhecendo as virtudes e os defeitos de nosso temperamento, procurando saber como nós podemos melhorar, o que é que está de errado na nossa personalidade, quais são as nossas reações diante das circunstâncias da vida. Então, quando nós aplicamos a coesão e a coerência em todo esse versículo, só há uma possibilidade para nós: crescermos. Por quê? A coesão espiritual e a coerência espiritual que existe em cada versículo da palavra de Deus é extraordinário, é fantástico. Basta nós darmos uma oportunidade e termos um tempinho para lermos um versículo como esse, nos trazendo tanta coesão, tanta coerência. Não simplesmente no sentido literal daquilo que estamos lendo, não. Coesão e coerência na nossa vida, no dia a dia, em cada ação nossa. Por quê? O versículo todo, ele é recheado de coesão e coerência, ou seja, uma coisa ligando a outra, uma coisa somando a outra, uma coisa se referindo a outra. E coerência, ele é recheado de harmonia, ou seja, não se perde o sentido. Grande é o sentido de cada palavra que está sendo mencionada em todos os versículos. E nós precisamos pararmos para pensar nisso. Então, o nosso desejo, a nossa oração
é de que você entenda nesta mensagem o que é coesão e o que é coerência. E aprendendo essas duas coisas gramaticalmente, você transforme este sentido na vida espiritual, exercitando na vida espiritual o que é coerência e o que é coesão. Quando fazemos isso, nós estamos interpretando as Sagradas Escrituras de uma maneira viva, de uma maneira eficaz, de uma maneira correta. O grande problema é ler a Bíblia, compreender parte do que estamos lendo e, principalmente, não aplicarmos à nossa vida, às nossas ações, não aplicarmos à nossa inteligência, ao nosso entendimento. Ficar só no âmbito literal, ou seja, ficar só naquilo que eu li e não aconteceu nada. Então, que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, que nos dá sabedoria, que nos assiste, que Ele possa, no dia de hoje ou ao longo dessa semana, aplicar, ajudar a você ter o entendimento e dar graça e força para você aplicar o sentido da coesão e coerência em cada palavra deste versículo. Aplicar a coerência e a coesão na virtude, na ciência, no domínio próprio, na perseverança, na piedade, na fraternidade, no amor. E principalmente, fazendo isso, estaremos caminhando para uma coesão e uma coerência aplicadas no fruto do Espírito Santo. E quando nos direcionamos através da coerência e da coesão, buscando o fruto do Espírito, baseados na palavra de Deus, daquilo que estamos lendo, nós melhoramos o nosso comportamento, nós melhoramos os nossos hábitos, nós temos crescimento especial, nós temos um crescimento não só na palavra, mas no cabeça que é Cristo Jesus e o Verbo encarnado. Com isso, estaremos sempre dando a oportunidade para que o Espírito Santo nos encha do seu fruto, para que o Espírito Santo nos encha de sabedoria. E aí nós vamos adquirir uma coisa muito especial que todo crente precisa buscar: a maturidade. E aí podemos relembrar o que Paulo disse lá em Romanos: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas agora não. Agora nós temos maturidade. Então é muito importante trabalharmos a coesão e a coerência em cada versículo que nós estivermos lendo, meditando, pensando, degustando. Por quê? Isso nos trará a obediência e isso nos trará crescimento espiritual. E toda aquela que tem um crescimento espiritual está se preparando para as batalhas do dia a dia. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, como Jesus disse no Sermão do Monte. O homem prudente, a mulher prudente, é aquele e aquela que ouve estas minhas palavras e as pratica. Ou seja, está construindo, está edificando a sua casa na rocha que é Cristo Jesus. E para assim fazermos, precisamos nos alimentarmos, termos coesão e coerência da palavra que é o próprio Jesus, o Verbo encarnado. Que Deus abençoe você, rica e poderosamente, caminhando a cada dia com coesão e coerência na palavra de Deus. Deus abençoe você, rica e poderosamente, em nome de Jesus.